Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos colocar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz Jesus a Pedro e aos demais apóstolos, Mateus 16, 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos orar e convido as crianças a virem à frente. Vamos orar. Vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos fechar os olhinhos. Vamos falar com Deus. Deus amado, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Nós te louvamos, ó Deus, por cada momento de gratidão, de consagração da tua palavra para as nossas vidas. Os louvores, ó Deus. Nós clamamos pela ação do teu Espírito Santo. Ó Deus, sabemos que se Ele não operar, se Ele não agir nos nossos corações, tudo isso não passará de rituais sendo cumpridos domingo após domingo. Dá-nos a graça de sairmos fortalecidos por cada parte do culto. Dá-nos a bênção de compreendermos a Tua palavra e sairmos daqui para continuarmos a viver esta mesma palavra. Esta palavra que impactou aquele império romano, esta palavra que precisa impactar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo. Nós damos graças pelo exemplo dos apóstolos para a nossa vida. Te agradecemos pelas lutas que eles enfrentaram, que os primeiros cristãos enfrentaram. E pelo exemplo e pelos exemplos deixados, registrados na tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos nossos pequenos, abençoa-os, guarda-os, que o teu Espírito possa falar profundamente também ao coração deles, para que eles cresçam aprendendo, que cada um de nós é chamado para que sejamos discípulos do teu Filho Jesus. Nós te oramos assim e te agradecemos por tudo, Pai, em nome do teu Filho Jesus e para a glória dele. Amém. Convido a sentar. O Grupo Madrigal cantou louvor. Eu vou andar com Cristo. Eu vou seu nome honrar. Nós cantamos alguns louvores, dentre eles nós começamos o primeiro dizendo: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Cantamos o segundo louvor: o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele disse isso a Pedro,
apóstolo, e aos outros apóstolos. E disse mais Jesus: não só eu edificarei a minha igreja, mas Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, Jesus deixou bem claro, primeiro, a vitória da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se as portas do inferno não prevalecerão, nada pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Jesus deixou claro quem edifica a igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E você precisa se perguntar: que igreja está sendo edificada no seu coração? É a igreja de Jesus na palavra, ou é a igreja de muitas e muitas e muitas ideias colocadas por aí, e já já nós não sabemos mais nem que somos, nem que identidade nós temos? Mas Jesus também disse: quem se opõe à obra de Deus através da igreja, a obra que Deus quer realizar no mundo, Jesus deixa bem claro quem se opõe à obra que Deus quer realizar no mundo através da igreja. Ele diz: é o inferno. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus foi muito claro e enfático com os apóstolos. Talvez uma realidade que eles não entenderam bem ali, como eles não estavam entendendo um bocado de coisa que Jesus estava falando. Olha, eu vou precisar ir para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou passar 3 dias, eu vou ressuscitar. Muitas coisas que os apóstolos não estavam entendendo, só depois tudo aquilo ali passou a fazer tanto sentido. Você precisa, eu e você, nós precisamos nos perguntar: quem prevalece quando nós estamos servindo a Deus através da igreja? Quem prevalece quando eu e você, nós trabalhamos na igreja e através da igreja? É o Evangelho de Jesus que prevalece? É Jesus que é exaltado quando você trabalha, quando você serve na igreja e através da igreja? Ou é o inferno? Ou quando você trabalha, quando você serve na igreja, e olhe bem, eu não estou falando nada de serviço lá fora, eu estou sendo bem específico em relação à igreja. Equipar o nosso quarto propósito na palavra de Deus tem a ver com o trabalho do Espírito Santo de capacitar cada cristão, cada um que segue a Cristo. Nós cantamos e dissemos: eu vou andar com Cristo, eu vou o seu nome honrar. Então, quando nós servimos a Cristo na igreja e através da igreja, quem prevalece? É Jesus, a sua palavra, é a glória dele? Ou é o inferno? Nós falamos no domingo passado, depois em casa você pode ler com calma o texto que está aí no boletim. Nós falamos sobre vencendo as broncas do equipar. Falamos sobre problemas de comparação que existem na igreja, nas igrejas, problemas de desconsideração para com o outro nas igrejas. Falamos sobre o problema de falação, língua solta, que atrapalha tanto o serviço e o trabalho na igreja. E você pode ver tudo isso com bem calmo, mas na verdade os problemas são muitos. Os problemas são muitos. Quando nós cantamos o meu Deus é maior que os meus problemas, como igreja também nós temos que lembrar disso, porque senão eu e você nós naufragamos. Senão aquela igreja que Jesus quer edificar nos nossos corações, ela naufraga. Há crentes que afundaram, há cristãos que estão submersos, inertes, nas profundezas do mar, sem servir. O banco funciona como um mar, que ele senta, cochila, dorme, sonha, tem pesadelos, e ele sai daqui pior às vezes do que entrou, porque a palavra não surte o efeito, ela não muda. Como nós precisamos acordar para isso? Quando o seu serviço na igreja e através da igreja é conforme algum desses 3 valores, ou conforme algumas questões que eu gostaria de compartilhar hoje à noite, eu quero dizer com tristeza que quem prevalece é o inferno. Não vai ser para todo sempre. Por isso que eu e você nós temos que ver como nós estamos servindo,
como nós estamos servindo. São broncas, mas que nós precisamos vencê-las. Broncas do equipar, mas nós precisamos encarar que nós precisamos estar vencendo essas broncas. Uma primeira bronca está lá em Jeremias 48, 10. A palavra de Deus nos diz, logo no início, é um versículo até bem conhecido no meio evangélico. A Bíblia diz lá em Jeremias 48, 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. O descompromisso é uma bronca no serviço da igreja. Diga não. Diga não àquela ideia de qualquer jeito serve. Diga não ao serviço sem colocar o coração. Sem colocar o coração. Quantas vezes a gente está servindo tão friamente, porque tem que fazer aquilo ali mesmo, aquilo tem que ser feito, e a gente não para dizer: Senhor, graças a Deus pelo privilégio de te servir. O descompromisso de horário, descompromisso de reuniões, descompromisso de ensaios. Ah não, vai de qualquer jeito. O Senhor entende, o Senhor sabe que eu tenho que ajudar meu time. Ele agora subiu para a Série A, mas ele tem que continuar, então eu tenho que estar mais lá do que aqui. Não, isso reflete descompromisso. Anos e anos, talvez, quem sabe alguns estão tentando ajudar algum brasileiro a ser campeão de Fórmula 1. Sabe qual é o seu lugar no domingo pela manhã? É estudando a palavra na igreja. Privilégio que muitos cristãos gostariam de ter e não têm, de abrir as portas livremente, literalmente, e estudar a Bíblia. Não vai ser a sua força lá na frente da televisão para botar nenhum Felipe Massa para ser campeão do mundo. Você precisa ser, sim, um campeão. Você precisa viver a igreja, ser a igreja, amar a igreja do Senhor e amar ao Senhor da igreja. Mas o descompromisso nos afasta de tudo isso. Diga não a culpar os outros. Sempre a culpa é dos outros. Nunca para dizer: Senhor, sou eu. Quem tem que mudar nesse ministério aqui sou eu, nessa equipe de trabalho da igreja sou eu, Senhor. A começar em mim, me ajude a contribuir para a mudança dos outros, mas começa comigo. Não é culpando os outros, é assumindo os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, e a partir de mim, Senhor, com o Senhor falando no meu coração, eu me dispor a que haja alguma mudança. Diga não a se fazer de vítima. Você não vê Jesus se vitimando. Não, ele vai até a morte, e morte de cruz. Ele não está arrependido da decisão que ele tomou. Ele não se coloca como vítima, até muito pelo contrário. Além de dizer sobre todo o sofrimento dele, aqueles que chegavam: olha, eu seguirei por onde quer que fores, eles vão: calma lá, vai devagar. Ele não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então cuidado com essa história de que você vai me seguir por onde quer que eu vá. Não, vai devagar aí. Pensa um pouco, para depois você não estar se fazendo de vítima. Há muitos nãos que nós temos que dar para mostrar que nós temos compromisso com o Senhor da igreja. Nesse descompromisso, nós precisamos ter algumas atitudes positivas. Nós precisamos sim ser comprometidos. E você, cada um que está servindo em algum ministério, não falte. Não falte as reuniões do ministério, não falte os ensaios, não falte o planejamento, não falte os trabalhos. Seja bênção ali na reunião. Se precisar, e nós imaginamos e sabemos como humanos que somos, existem problemas que acontecem. Explique, ligue, telefone, dê uma satisfação. Isso é respeito para com quem está liderando. Isso é respeito para com equipes de ministério. Gente que dedica um tempo, reserva um tempo, sem nada ganhar materialmente, mas pelo prazer de servir ao Senhor da igreja. Veja bem, o compromisso, quando você não é descomprometido, muito pelo contrário, quando você é comprometido, você tem a consciência de que você está fazendo para o Senhor e não para homens.
para o Senhor e não para nós. Peça perdão, mude, mas abençoe eles. Se outros não fizerem, não percam os seus valores, persevere, faça o que tem que ser feito. Se outros não fizerem, o nosso compromisso com o Senhor é reflexo do compromisso e o amor que Ele teve conosco. Ele não foi descomprometido. Ante a cruz, Jesus não parou e disse: parou, acabou, eu não vou subir nessa cruz, eu não vou ser chicoteado, eu não vou ser trucidado. Nós não fazemos ideia do que Jesus sofreu. Nós não fazemos ideia. Eu via crentes dizendo assim: para que o filme daquele de Mel Gibson, né? Negócio tão horripilante e tal. Digo, é porque a gente passa por cima das letras e a gente não sente a dor. É papel, não tem sangue aqui no papel. E aí quando você olha um filme daquele, você diz: meu Deus do céu, que coisa terrível. Se não a mais terrível, uma das mais terríveis mortes era a de cruz. Por isso que o Império Romano fazia. Querem se rebelar? É isso o fim. Se você se rebelar, você vai ser crucificado. É assim, o seu corpo vai passar dias, você vai ficar penando lá até morrer. Quanto sofrimento. Mas nós muitas vezes não abrimos nossos olhos. Quanto compromisso Jesus teve comigo e com você. Ele não desceu da cruz. Mesmo quando duvidaram dele, que ele fosse de fato o Filho de Deus, Salvador, quando lançaram todos os impropérios na sua cara: desce daí, nós cremos que tu és o enviado de Deus. Ele não desceu. Ele não desceu. Tinha poder para mandar anjos descerem dos céus e consumir todos aqueles seus inimigos. Ele não fez, porque ele tinha um compromisso. Ele iria até a morte, e morte de cruz. Nós não podemos viver descomprometidamente. Nós temos que rever o nosso cristianismo. Nós olhamos, e recentemente você viu aí, o compromisso dos radicais do Estado Islâmico, desses homens bombas. Eles creem em Alá, dizem eles. E a minha pergunta para o meu coração e para o seu é: você acredita em Jesus? Há um menininho que de vez em quando ele aparece em alguns vídeos aí, zaps, internet e tudo, e eu achei muito bonito quando ele começou um vídeo perguntando: você acredita em Jesus? E aí ele faz: você acredita mesmo? E aquelas palavras eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes nós dizemos da boca para fora? Nós temos compromisso. Nós acreditamos na cruz. Nós acreditamos no que Jesus fez por nós, quem Ele é. Porque os homens bombas estão aí. Eles estão dizendo: olha, o que? Está precisando de alguém para explodir e matar os inimigos de Alá? Estou eu aqui. Eu estou disponível. Ninguém está chamando você para agora ser um cristão bomba da igreja da encruzilhada. Vai chegar no seu trabalho e vai dizer: olha, você precisa crer em Jesus, amar a Jesus, servir a Jesus. Vocês não vão querer? Não, então deixa eu abrir aqui a minha camisa e nós vamos nos explodir todos juntos aqui. Não, Jesus não chamou eu e você para isso. Não chamou. Mas Ele não nos chamou para vivermos descomprometidamente com a igreja. O descompromisso é uma bronca no serviço da igreja. Faz o inferno prevalecer, ainda que momentaneamente. Mas há uma segunda bronca na vida da igreja e no serviço da igreja. São brigas. Brigas, por menores que elas sejam. Se você abrir lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer lá, Filipenses 2,14, Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós falamos domingo passado
O vídeo está lá no Face da igreja, tem o endereço aí no boletim, você pode dar uma olhada. Quando nós falamos sobre a coisa da falação, da maledicência, da fofoca e de tantas coisas que pelo mau uso da língua não edificam a igreja. Mas brigas são também broncas que atrapalham o serviço da igreja. Cuidado com as briguinhas que o inferno lança e causam estragos enormes na vida da igreja. Não que tenha sido lançado pelo inferno, mas Atos capítulo 15, os versículos de 36 a 41, só para você, eu vou relatar o que aconteceu ali. Atos 15, 16 a 41, a Bíblia nos fala sobre Paulo e Barnabé. Quando ninguém acreditou na conversão de Paulo, o coração que Deus moveu para cuidar de Paulo foi Barnabé. Ninguém estava acreditando, e a Bíblia diz isso. Os cristãos temiam, achavam que era uma armadilha de Paulo para pegar mais pessoas, mais judeus. E aí o que acontece? Barnabé, usado por Deus para dar apoio a Paulo. Alguém tinha que acreditar naquela conversão. Alguém tinha que acreditar. Em vez de ficar por trás, e conversando, e fofoquinha, e maledicência, alguém tinha que investir naquela vida. E Deus moveu Barnabé. Barnabé vai ao encontro de Paulo. Barnabé conversa com Paulo. E Barnabé leva Paulo para ser conhecido dos apóstolos. Vê que perigo. Se fosse uma armadilha. Então Paulo dizia, é agora que eu acabo com a liderança da igreja. Mas não. Deus usou Barnabé para investir na vida de Paulo. Eles caminharam juntos. Eles ensinaram juntos na igreja de Antioquia. E lá no capítulo 13 de Atos, eles partem para uma primeira viagem missionária. Que maravilha! Paulo e Barnabé pregando o evangelho, espalhando o evangelho em várias cidades do Império Romano. Eles voltam, dão um relatório à igreja, é uma festa, é uma alegria diante de tantas e tantas pessoas que creram na mensagem do evangelho. A Bíblia diz que algum tempo se passou. E então o que acontece? Paulo e Barnabé conversam e eles vão acertar para fazer uma segunda viagem missionária. E aí o que acontece? Barnabé diz, ok, vamos levar João Marcos. Paulo diz, de jeito nenhum. Ah, não, porque não, porque sim, porque não. A Bíblia diz no versículo 39, Atos 15, 39, que houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, tal desavença, discussão, briga verbal, tal desavença, que vieram a separar-se. Paulo e Barnabé discutiram feio, se separaram, não queriam mais caminhar um com o outro. Isso por causa de João Marcos, quem era primo de Barnabé. E por quê? Porque na primeira viagem João Marcos pisou na bola, ele abandonou a viagem, no meio da viagem. E tudo indica, pelo que a palavra de Deus nos fala, pelas perseguições que começaram a vir sobre Paulo e Barnabé. João Marcos não aguentou e deu no pé. E quando foi para a segunda viagem que Barnabé disse, vamos levar João Marcos, Paulo não concordou. Ele é um desertor, ele deixou a gente, então ele não vai nessa segunda viagem. Eles brigam, discutem e cada um vai para um canto. Paulo segue viagem com Silas, não com Barnabé. E Barnabé pega João Marcos e vai fazer então uma outra viagem com ele. Vai trabalhar a vida dele. Tudo por causa de João Marcos. Como nós temos que ter cuidado com as brigas, com os problemas. Porque só a graça de Deus para fazer milagres. Paulo vai com Silas, e a Bíblia relata toda a viagem de Paulo. Barnabé vai com João Marcos, e a Bíblia só relata o comecinho da viagem e para, e não relata mais nada. Com o passar dos anos, Paulo vai terminar a sua vida, escrevendo e dizendo, manda-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ele é gente boa. Barnabé foi usado por Deus, como foi usado na vida de Paulo, foi usado por Deus na vida de João Marcos. Não seja de briga, seja de paz. Abençoe a vida de pessoas, invista na vida de pessoas. A energia que era para briga, para briguinhas, para discórdias, para desavenças, aprendamos. Dois grandes amigos, Paulo e Barnabé, aprendamos isso. Não pague o preço de ver a amizade quebrada. Não
espere pela graça para dizer, quem sabe era mesmo a vontade de Deus. Não, Deus não tem mau intento no seu coração. Deus corrige os nossos erros. É Deus que age com graça e misericórdia no serviço da igreja. É por causa da graça e da misericórdia dele que muitos não se desviam. Como João Marcos poderia ter se desviado para todo sempre, mas não, Deus usou Barnabé na vida de João Marcos. Mas nós temos que ter muito cuidado com briguinhas. Brigamos às vezes por programações, brigamos por comida. Ninguém quer ser o único da fila. Tem um risco de você não pegar coisa boa lá no final. Brigamos por ideias, brigamos por estratégias que são elaboradas por ministérios, por departamentos. Brigamos por pessoas, brigamos por líderes, brigamos por diferentes pontos de vista. Olha o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 e versículo 23. 2 Timóteo, capítulo 2. Timóteo 2, no versículo 14. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que foi discipulado por ele, Paulo, em 2 Timóteo 2,14, ele diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo diz: evite contenda. E olha o que ele diz no versículo 23. E repete as questões insensatas e absurdas. Versículo 23. Pois sabes que só engendram contendas. As questões insensatas e absurdas que só engendram contendas. Cuidado com as briguinhas que destroem relacionamentos na vida da igreja. Cuidado com as contendas, com as discussões que minam o nosso prazer de servir. E a gente parece que faz daquela briguinha, daquela contendazinha, algo que vai tomando uma proporção tão grande que destrói o coração do irmão. Cuidado. Pule fora de discussões inúteis. Fala-se que na história da igreja, em determinado momento, teólogos se reuniram para discutir, eu acho que uma das questões mais sérias do cristianismo. Olha o que eles foram discutir: Jesus riu ou não? Estou fora. Disso eu estou fora. É isso que vão ficar discutindo. Um bocado de gente precisando ouvir sobre a cruz. E a gente vai ficar discutindo se Jesus riu ou não. Façam suas teses de mestrado e doutorado. Estou fora. Meu vizinho está precisando ouvir de Jesus. Alguém do seu trabalho está precisando ouvir de Jesus. Não é pegar se ele riu ou se ele não riu. E a gente vai se perder em muitas e muitas discussões que não fazem o menor sentido. Isso não é a essência do Evangelho. Já alguém vai começar a discutir, olha, qual é a tonalidade morena da cor de Jesus? Qual é a tonalidade morena? Moreno escuro, moreno claro, moreno café com leite, moreno o quê? Porque loiro ele não era, né? Loiro de olhos azuis, como alguns pintam aí, isso é coisa de europeu. Isso nos leva a quê? A igreja precisa proclamar a cruz, o que Jesus fez. Parar de discussões bobas. O mundo precisa saber o que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá vem o Natal e as 1001 interpretações do Natal e o aniversariante fora. Porque as nossas ênfases não estão no Cristo, que encarnou, que assumiu a forma de homem, que nasceu, pisou essa terra, como eu e você pisamos, mas com grande diferença, sem pecado, muito pelo contrário, para perdoar os nossos pecados. Então pule fora dessas discussões que não levam a nada. Eu lembro
primeiro mês que como pastor eu fui presidir uma reunião de conselho inesquecível. Uma igreja pequena, 80 membros mais ou menos, 2 presbíteros apenas. E eu disse à minha esposa: olha, a reunião é às 15 horas. Nós temos uma programação dos jovens às 19h30. Então, das 15, a reunião no máximo deve ir até às 18. A casa ficava perto da igreja. Eu volto rapidinho, um banho, tomo um café simplesinho, a gente corre, que a programação é 7h30. Solange preparou tudo, a roupa para a reunião da noite, preparou o café. E aí então começou a reunião, 15 horas. E a reunião foi rendendo. 18, 19, 20, 21 horas, eu já estava de agonia. 22 horas. A reunião terminou às 22h30. 7h30 de reunião. Pastor e 2 presbíteros. Eu já estava quase dizendo: Senhor, me glorifique, me leve para o céu. Eu não aguento esse negócio. Tudo era um problema. E eu novo, no ministério cheio de sonhos, e eu olhava e dizia, bem democrático, né? Querendo, respeitando a idade dos outros, dos 2 presbíteros, um que tinha idade de ser quase meu avô, o outro que talvez tivesse idade de ser meu pai, ou alguma coisa próxima, se tivesse tido um filho muito novo, muito adolescente. E aí eu chegava e dizia: gente, veja, eu estou novo aqui, começando, a igreja só tem 2 anos, e veja, eu estou chegando agora, vamos ter um acampamento de carnaval. Aí eu fazia: que acampamento? Eu disse: não, aí não vai organizar um acampamento de carnaval, mesmo simplesinho, numa escolinha. Aí eu dizia: eu sou contra. Eu disse: como é? Eu sou contra. Para mim, Deus deu esse terreno, a igreja tem que se reunir aqui, faz o carnaval aqui, o acampamento é aqui. E eu olhando aquilo tudo, eu, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. E aí o outro dizia: eu sou a favor. Viu, pastor? Eu sou a favor. A gente pode ir para a escola, pode ir fazer lá em Candeias, sai de Paulista, e ficou a discussão lá, contra, a favor, contra, a favor. Eu digo: olha, vamos votar esse negócio, eu não estou aguentando mais. Vamos votar. O irmão, continua contra. O irmão, sou a favor. E pronto, agora eu desempato. Eu tenho que desempatar porque o voto me leva, está na Constituição. O pastor tem que agora desempatar. Pronto, eu sou a favor disso. Pastor, cuidado, viu? Eu disse: como é, irmão? Cuidado, o senhor vai levar essas famílias lá para Candeias e pode voltar aqui para Paulista, e quando o senhor chegar, está as casas tudo arrombadas aqui nos irmãos. Eu digo: meu irmão, se vai arrombar as casas, vai arrombar também a casa pastoral. Pronto. Eu digo: agora a gente vai deixar de falar. Não, esse assunto já está vencido. Próximo assunto. Não dá. Briga de fazer crente chorar, uma senhora chorando. E eu tenho que chamar o presbítero e dizer: meu irmão, é o seguinte, o irmão faça isso comigo. Porque vai dizer que o pastor é pago, vai dizer que o pastor estudou para isso. Então, olha, tudo isso que o irmão está fazendo com aquela senhora, faça comigo. Porque, entre aspas, eu tenho a obrigação de aguentar. Mas não faça isso com aquela senhora. Essa mulher pode infartar e morrer aqui no coração, e a família vai bater aqui, e vai querer saber o que foi que aconteceu. A irmã chorando, aos prantos no banco. Quando me avisaram, eu fui lá sentar com a irmã. Tem dado de ser minha avó. Foi que houve. Lá vai ela compartilhar tudo que o irmão fazia de misericórdia, da graça. Até o ponto que quando saí da igreja, o irmão parou e disse: pastor, eu fui culpado. Eu disse: de quê? Do pastor sair da igreja. Eu disse: não, meu irmão, é o seguinte, eu não vou tomar decisão por conta de uma pessoa, não. Agora eu quero pedir uma coisa ao senhor. O próximo pastor, não faça o que você fez. Então eu queria lhe pedir perdão. Senão, meu irmão, já está perdoado a cada atitude sua. O que eu podia, já que o irmão não pedia perdão, o que eu podia fazer era voltar para casa, orar e dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa e acalma o meu coração. Não me deixe perder os sonhos. Mas abracei esse homem na livraria Joé, na rua do Hospício. E com sinceridade eu disse: o que o irmão fez, transforme o perdão do irmão, seja isso. Com o próximo pastor, não faça isso. Abençoe a vida do pastor. Ore por ele, ajude ele. Não faça porque ele teve os sonhos. Mude, é preciso mudar. Brigas destrói. Brigas destrói o serviço na igreja. Há uma terceira bronca, partidarismo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se você puder abrir. 1 Coríntios, capítulo 3.
Paulo chama essa igreja, 1 Coríntios 3, Paulo chama a igreja de Corinto de uma igreja infantil, a partir do versículo 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que Paulo diz sobre o partidarismo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Vocês são carnais, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Digo. E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo então diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quanta infantilidade nas igrejas, e o inferno ganhando terreno. Quantas vezes na igreja o nosso serviço é pautado por quem está à frente? Quem é o líder? Ah, é fulano? Eu vou. Ah, é fulano que vai organizar isso? Eu vou. Ah, é Beltrano? Não vou não. Se é Beltrano, não vou não, mas se for fulano, eu vou. Se for fulano, eu vou, eu faço, eu me esfolo, eu trabalho, porque é fulano. Era bom Paulo aqui para perguntar, quem é esse fulano? Servo. Ele é um servo como eu, como você. Quando nós servimos porque é fulano, isso é partidarismo, isso é infantilidade, isso é criancice. E aí nós não entendemos o que é corpo, o que é igreja, o que é família, o que é lavoura, o que é edifício. Nós não entendemos o que é comunidade. Comunidade, povo de Deus, família, igreja de Deus. Ele é um servo, cada um aqui é servo. Cada pastor é servo, cada presbítero, cada diácono, cada líder de ministério, de pequeno grupo, de grupo de oração nos lares, servos. Todos nós somos servos. Quando nós servimos ou trabalhamos porque é fulano ou fulana que está fazendo, pergunto eu a você, onde fica Jesus nessa história? Onde fica aquele que é o cabeça da igreja? Colossenses capítulo 3, versículos 22. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Paulo fala a servos e aqui traz a ideia de escravos mesmo. Versículo 22. Paulo diz, Colossenses 3, 22, servos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Observe bem, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, é a Deus aqui. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Você já parou para pensar quantas vezes Paulo fala Senhor, 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 Senhor? Ele está tentando lembrar a cada cristão, sirva ao Senhor, não esqueça isso. Quando você está trabalhando, tire do seu foco quem está liderando. Lembre-se, é o Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor, é a igreja do Senhor, é a glória do Senhor, através de gente falha, que peca, que erra, que tem fraquezas, que tudo isso precisa ser trabalhado, mas nós não podemos esquecer que é o Senhor da igreja. Então nós estamos servindo ao Senhor, e Paulo estava falando a servos e aqui também a escravos. E como era difícil, Paulo dizia, olha, lembre-se, viu, quando você estiver servindo a esse Senhor de escravos, lembre-se, não olhe bem para ele, lembre-se do Senhor. Você precisa ser um escravo
cristão exemplar. Faça para o Senhor. Deus está vendo. E Deus vai recompensar e vai abençoar você. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Um diácono recebeu uma ligação, conta a história verídica, que ele recebeu uma ligação de um pastor pedindo que ele ajudasse a uma senhora que tinha pouco tempo que estava na igreja. Essa senhora havia ligado para o pastor estava em uma localidade, não tinha como socorrê-la, e ele de imediato ligou para o diácono. O diácono ficou desesperado, podia ajudar, disse ao pastor que podia e disse que ia. Mas diz a história, ele foi o caminho todo pensando e reclamando. Por que o pastor lembrou de mim? Por que ele não mandou outro? E ele está pensando que eu sou desocupado. Ele deu sorte que hoje eu estava sem fazer nada. E lá vai a história rolando, e ele com um carro virado, correndo. Quando ele chegou, pegou a senhora, colocou ela no carro, pegou a criancinha, filho dessa senhora, e foram para o hospital. E diz a história que no caminho, aquele homem dirigindo, correndo para socorrer aquela mulher. A criança chegou e disse para o homem: quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Esse rapaz, aquilo acabou com o meu coração. Eu que vinha reclamando o caminho todinho. E aí veio a curiosidade do diácono. Sim, ser como o senhor o quê? E aí ele disse: como assim ser como eu? Ele disse: eu quero ser Jesus quando eu crescer. Aí o diácono dirigindo, ele disse, aí foi outro susto. Ele disse: não, mas eu não sou Jesus. Eu sou um dos diáconos da igreja. E a criança disse: crente não mente. O Senhor é Jesus sim. Porque minha mãe orou e disse: Jesus, me socorre. E não demorou muito, o Senhor parou o carro aqui. Crente não mente. Jesus, me socorre. Eu quero ser como o Senhor. Quantas vezes a gente está perdido no serviço, reclamando do serviço. Ah, porque é Beltrano, porque é Cicrano, é isso, é aquilo. Não. Tem a oportunidade de servir. Deus lhe dá a condição. Sirva. Seja bênção. Por último, quero terminar com a última bronca. Pecadinhos. Você está achando estranho, né? Pecadinhos. É porque tem os pecadores. A gente começa a criar um bocado de escalas aí de pecados, né? Então é melhor se falar dos pecadinhos, você vai entender dos pecadores. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios 5, Paulo fala sobre essa mesma igreja de Corinto. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, pode ser que você nos visite, e para que você entenda. Paulo estava tratando de vários problemas daquela igreja de Corinto, uma igreja numa cidade estratégica, uma cidade de mais gentios do que judeus, do Império Romano, uma cidade importantíssima, era onde aconteciam os Jogos Ísticos de Corinto, só perdia para as Olimpíadas gregas, importantíssima essa cidade. Só que houve um problema lá. O filho de um homem manteve relações, possivelmente, acredita-se, com a madrasta, não seria sua mãe. Mas Paulo chega e diz o seguinte: olha, estão comentando aí na cidade de Corinto, geralmente se ouve que há entre vós, no meio da igreja, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem o mundano está aguentando, e o pessoal está comentando lá fora, que não é possível que isso aconteça no meio da igreja. E Paulo vai tratar sobre esse problema, porque os irmãos não tomaram nenhuma providência. Eu estou chamando de pecadinhos porque, se a gente não toma cuidado, a gente começa a criar os nossos pecados de estimação. É como criar uma cobra para sermos depois picados e até mortos por ela. São esses pecadinhos de estimação. E como pecadinhos, no começo parecem tão pequenos,
e eles vão crescendo. É como um câncer que suga o nosso vigor, a nossa força, a nossa esperança. O que nós estamos vendo, irmãos, na política brasileira, eu não sou cientista político, como a juíza declarou, com muita veemência, coragem e verdade, que o cinismo e o escárnio venceram a esperança, mas não vencerão e não dobrarão a justiça. É muito difícil quando nós firmamos um pacto com Deus e fazemos a vontade dele, porque os pecadinhos vão destruindo a vida da gente como um câncer. E aí a gente não confessa, e confessar aqui não é nem a padre nem a pastor. É você se trancar no seu quarto e você dizer: Senhor, eu sou pecador. Senhor, muda o meu coração. Você pode até vir para o gabinete confessar. Você pode até procurar uns pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou líderes de ministério, ou irmão que tenha maturidade para ouvir e ajudar você. Quando Davi pecou e engravidou a mulher, a Batseba, e quando, dentre outros pecados que cometeu relacionados a essa questão, Deus deixou passar um tempo. Mas não que Deus não quisesse, não estivesse trabalhando no coração do rei Davi. E Deus mandou o profeta Natan. Natan tinha participado de momentos cruciais na vida de Davi. E Deus amava tanto a Davi, que Deus mandou o profeta Natan para falar com ele. Porque o rei Davi, como a Bíblia diz, ele era um homem segundo o coração de Deus, a despeito de suas falhas, ele amava a Deus e Deus sabia disso. Os mais belos salmos nós podemos encontrar na composição de Davi. Deus sabia do amor que Davi lhe tinha. E por isso Deus manda Natan: vai lá, Natan, vai lá. Vai lá, porque eu não desisti do coração do meu servo. Deus não desiste das nossas vidas. E quando Natan conta tudo, é belíssima a história, a ficha do rei Davi cai. E ele diz para Natan: eu pequei. Eu pequei. Como aquela ferida acostumada de tanta dor, precisava de um toque para sair, sajar, tirar todo aquele pus, toda aquela dor. Era isso que Davi precisava. De alguém que chegasse junto e tratasse do seu coração. Às vezes Deus faz isso com a vida da gente. Deus move alguém para dizer: eu me preocupo com você, eu amo você, e eu estou movendo essa pessoa para lembrar você: eu não desisti de você. E louvado seja o Senhor por isso. Porque Deus não desiste de nós, a despeito dos nossos pecadinhos ou pecadores. Não caia na lábia do inimigo. Você vai ouvir muita gente dizendo: ah, todo mundo peca, rapaz. Continua assim, para que vai mudar? Quem vai se preocupar? Todo mundo peca. Ah, desde que o mundo é mundo que existe o pecado. Ah, porque eu conheci tal e tal e tal e tal igreja. No final, Deus vai perdoar todo mundo. Deus tem um coraçãozão. Ele está nem aí para como você está vivendo. Vive de qualquer jeito. Eu conheço gente lá fora da igreja que é melhor do que muita gente que está dentro da igreja, todo domingo, toda semana. E o diabo começa a mandar esses recadinhos e a gente cai nessa história, nestas histórias. Na verdade, o que nós precisamos é fazer o que o salmista Davi nos diz lá no capítulo, no Salmo número 32. Um dos mais belos salmos, além do Salmo número 51. O Salmo de número 32. O salmista Davi, ele nos diz: bem-aventurado, muito feliz. Salmo número 32. Muito feliz, muito bem relacionado com Deus, bem-aventurado, essa é a ideia da palavra. É aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há maldade. Então o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Estava acabando tudo, toda a minha esperança, todo o meu vigor. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E olha que Davi teve problemas até o fim da vida, mas ele está dizendo: eu não vou sucumbir, porque Deus está comigo. Ele estendeu o seu perdão para mim. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Começa a mudar. Quando confessamos, somos perdoados e caminhamos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de correr o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia, nós merecemos o castigo, Ele não nos dá, por causa da misericórdia dele. A misericórdia o assistirá. Por isso, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Que salmo tremendo. Pecado precisa ser confessado a Deus. Pecado precisa ser pedido perdão a Deus, às pessoas. Pecado precisa de que busquemos ajuda para a mudança. Não tente mudar sozinho. Não tente mudar sozinho. Até porque, louvado seja o Senhor, você não está sozinho, você não está sozinho. A igreja de Jesus está com você e ela quer caminhar com você. E você precisa querer também. Caminhar com o Senhor da igreja. E caminhar com a igreja do Senhor. São broncas do serviço na igreja. Broncas do equipado. Descompromisso, brigas, partidarismo, pecadinhos. Mas nós somos chamados a caminharmos juntos. E é isso que Paulo diz lá aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 9, quando ele trata dos atletas, por causa dos jogos, ele diz assim: corram juntos. Não é eu na sua frente, você na frente do outro, não. Vamos correr juntos, é isso que Paulo está dizendo. De tal maneira que alcanceis. A igreja é chamada a ser vitoriosa, não um na frente do outro, mas todos juntos. Vencendo essas broncas do equipado. Todas essas mensagens estão disponíveis para você no Face da igreja. Futuramente, desejamos que esteja também no site da igreja. Todas que trabalhamos aí desde julho: exaltar, edificar, encorajar, equipar. Um antropólogo estudava os usos e costumes de uma tribo africana. E ele propôs então uma brincadeira para as crianças. Ele encheu um pote com doces e guloseimas e colocou debaixo de uma árvore. Depois chamou as crianças daquela tribo, passou uma linha no chão e combinou que quando ele desse o sinal, as crianças correriam para o pote, e a criança que chegasse primeiro ficaria com todos aqueles doces. As crianças se posicionaram na linha. E quando ele deu o sinal, elas deram as mãos e correram todas juntas até o pote. Pegaram o pote e dividiram os doces. O antropólogo, curioso, observando atentamente, surpreso com aquela atitude, perguntou por que uma delas não decidiu correr mais e à frente e na frente das outras, uma vez que o que foi combinado é que aquela que chegasse primeiro ganharia tudo, todos os doces. Ele perguntou às crianças:
por que nenhuma de vocês correu para pegar todos os doces? E as crianças olharam e uma delas disse: tio, Ubuntu. Ubuntu. E o antropólogo achou estranha a expressão, disse: Ubuntu? O que é Ubuntu? E a criança olhou para aquele antropólogo e perguntou a ele: como poderia uma de nós ficar feliz se todas as outras ficariam tristes, sem doces? Ubuntu, tio, significa eu sou quem eu sou, porque somos todos nós. Nós somos. Uma pessoa, tio, com Ubuntu, ela sabe que ela não pode ser feliz quando o outro é afetado, quando o outro não está feliz. Ubuntu, tio, quer dizer que ser humano é ser como os outros. E ser como os outros deve ser tudo. Olhar para a igreja de Jesus é saber que nós somos também chamados para o Ubuntu, para mirarmos nos doces, mas não deixarmos os nossos irmãos para trás, nos preocuparmos com eles, darmos o braço a eles e até forçarmos para que a gente caminhe junto, para que nós sejamos vitoriosos, para que nós possamos vencer as broncas. São muitas broncas, muitos problemas. As broncas do equipar é um desafio para o meu coração e para o seu. Que Deus abençoe.